Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Em breve a gente já vai dar início ao webinar. Boa tarde, pessoal, que já está entrando no nosso webinar. Por favor, se apresentem no chat, digam de onde vocês são, qual instituição vocês representam, que em breve a gente já vai dar início. Obrigada pela participação de vocês aí. Estou vendo aqui as mensagens no chat, pessoas de toda a parte do Brasil. Que bom tê-los aqui nessa tarde com a gente hoje. É um prazer contar com vocês nesse webinar, a avaliação da aprendizagem e as tecnologias na educação, caminhos para o maior engajamento e sucesso dos estudantes. Eu sou Camila Regis, coordenadora de marketing da Tamirim, e eu quero dar alguns recadinhos para vocês antes da gente começar. Vamos lá. Bom, eu quero lembrar a todos que vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento do webinar, na seção QIA, que fica logo aqui embaixo na barra do Zoom. Vou pedir, por favor, para que vocês concentrem as perguntas lá e que continuem interagindo com a gente no chat, dizendo de onde vocês são, se apresentando, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Em continuidade ao evento, dentro de 24 a 48 horas, vocês vão receber no e-mail cadastrado um link com a gravação desse webinar e também um link para que vocês possam gerar o seu comprovante de participação. E quero convidar a todos para nos seguirem nas nossas redes sociais no Brasil, da Tamirim Brasil, Facebook Tamirim do Brasil e LinkedIn Tamirim Brasil. Antes de apresentar os nossos palestrantes de hoje, eu vou rodar uma breve enquete para a gente poder conhecer um pouquinho mais vocês. Ela está aparecendo aí na tela, vou dar um tempinho para que vocês possam responder, e para que a gente possa saber a área de atuação de vocês, qual é o seu cargo atual que você desempenha, que função você desempenha dentro da sua instituição, e se a sua instituição conta hoje com uma tecnologia que apoie a assegurar a integridade nos processos avaliativos. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder, e em breve eu já compartilho a nossa enquete. Bom, estamos bastante gente aqui do ensino superior e que também atua em educação à distância. Olha, estamos aí com a nossa terceira questão sobre a tecnologia nos processos avaliativos. Boa parte do público dizendo que sim, isso é muito bom. Mais um minutinho aí eu já encerro, gente. Beleza? Vou encerrar a nossa enquete e compartilhar aí os resultados para que a gente possa ver. Então, temos aí um número grande de pessoas do ensino superior aqui com a gente, bastante professor, coordenador e pessoas com apoio aí de tecnologia nas suas avaliações. Vou agora apresentar os nossos palestrantes de hoje. Quero agradecer
imensamente a oportunidade de tê-los conosco nesta tarde. É o professor Luciano Sattler, que é doutor em administração pela FEA-USP, membro do Conselho Científico do Comitê de Educação Básica da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, e também membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O professor Luciano é reitor do Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks e foi o primeiro pró-reitor de educação à distância no Brasil. Muito obrigada, Luciano, por estar aqui com a gente hoje. O nosso outro convidado é o professor Romero Tori. Ele é autor do livro Educação Sem Distância e publica no blog de mesmo nome e em seus perfis nas redes sociais matérias e informações sobre usos de novas tecnologias na educação presencial, virtual ou híbrida. Ele é engenheiro, doutor e livre-docente pela USP na área de computação e tecnologias interativas. Ele é professor e pesquisador da Escola Politécnica da USP e do curso de especialização à distância, Computação Aplicada à Educação, também na USP. Então, quero também apresentar para vocês um pouquinho do nosso time aqui da Tamirim, que está aqui nos bastidores nos apoiando. Temos o André Desotti do Desenvolvimento de Contas, eu, Camila, César, nosso executivo de contas, Leonardo Ferreira, gerente regional de marketing, Rafael Carpanesco, que é nosso consultor de serviços profissionais e educacionais, e a Vanessa Schlosser, que é nossa gerente de contas. Não vou mais me estender, vou passar a palavra para os nossos palestrantes e espero que tenhamos um ótimo debate. Interajam bastante conosco para que a gente possa ter uma discussão bastante rica. Obrigada, professor Luciano. Obrigado, Camila. Obrigado a cada um de vocês que pode estar aqui conosco nesse momento, essa 1 hora que nós temos aí no meio da tarde, no meio da semana, e que certamente nós seremos muito enriquecidos por esse encontro, ainda que virtual, mas no virtual a gente tem feito muitas coisas legais e aprendido muitas coisas juntos. Eu estou falando com vocês de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, muito frio. Nós temos o professor Romero lá em São Paulo, a Camila está lá em Santos. Temos gente aqui do México, né, da Turnitin, lá do México, que está com a gente, a Stephanie. Então, é um momento que nós queremos realmente partilhar e aprender. Estou vendo aqui gente, viu, Romero, dizendo que foi seu aluno e veio aqui para... Acho que gostaram de ter aula com você e estão aqui com a gente hoje para participar. Mandem as suas perguntas, participem. E eu quero dizer a vocês que eu me sinto assim muito honrado e até emocionado por poder estar aqui hoje para receber o professor doutor Romero Tori. O professor Romero, além do currículo que já foi exposto, que foi dito pouca coisa do muito que ele faz, é alguém que é um pioneiro dentro da USP e dentro do sistema educacional brasileiro e é uma peça rara. Por que o professor Romero é uma peça rara? Porque ele consegue trazer rigor acadêmico, pesquisa de ponta, sem abrir mão do fazer, do realizar, de pôr a mão na massa e ajudar as escolas, as instituições de ensino superior a mudarem o seu DNA, o seu jeito de agir, sempre com muita ética e muita seriedade. E o professor Romero, para quem acompanha o mundo aí da educação e da educação à distância, ele já está à frente do seu tempo há muito tempo. É alguém que tem abrilhantado o cenário educacional brasileiro com a sua produção, as suas palestras e as suas orientações para professores do Brasil todo e até de fora do Brasil. Então, Romero, eu quero deixar aqui registrado, primeiramente, essa honra que é poder partilhar esse momento aqui com você, viu? Primeiramente, a honra é minha. Muito obrigado por essa introdução aí, que vale muito aí pela nossa amizade, mas eu desconto um pouco justamente por isso. Na verdade, a honra é minha de estar podendo conversar com você, uma pessoa de referência na área de educação à distância e muito experiente e humilde também, né? Então, obrigado aí, mas não mereço tudo isso que você falou, não. Merece muito mais, mas aí pessoalmente a gente se resolve num jantar em breve. Mas olha, gente, nós hoje falando aqui dentro de um evento da Turnitin, que exerce um papel muito importante de colaborar com
a integridade acadêmica, que é uma crise, né, uma pandemia hoje no mundo de problemas de integridade acadêmica, e a Turnitin congrega um conjunto de ferramentas úteis aos professores e às instituições para garantirem que a aprendizagem se dá de uma forma legítima e da única forma possível, que tem que ser uma forma legítima para ser uma aprendizagem significativa. E nós reservamos esse momento para conversar com vocês sobre a avaliação de aprendizagem, né? Eu vi um relatório recente, viu, Romero, falando de um grupo do Erasmus, né, da União Europeia, e eles trabalham a avaliação em 3 conceitos. A avaliação da aprendizagem em si, uma avaliação em prol da aprendizagem, ou seja, que ela realmente esteja para favorecer a aprendizagem, e aí coloca os resultados a serviço do aluno. E eles trabalham um outro conceito também que eu acho fascinante, que é a avaliação como aprendizagem, ou seja, o processo de avaliação como parte do processo de aprendizagem. E aí se privilegia, é claro, a metacognição e o pensamento crítico. E a avaliação que ajude a mudar as prioridades docentes e ajude a mudar as metodologias didático-pedagógicas, porque nós sabemos que a maneira como nós planejamos a avaliação determina tudo que vem antes, inclusive o currículo. Tem uma influência muito séria sobre o currículo. Então, avaliar não apenas o que se aprende, mas cada vez mais uma ênfase no avaliar o como se aprende, esse é o grande debate que está no mundo inteiro. É claro que, eu sei que você concorda comigo, que as tecnologias vêm facilitar a mudança que nós já precisávamos fazer há muito tempo, mas ela exige muito mais do que tecnologia, não é isso? Ela vai exigir um outro tipo de pensamento nosso, não é isso? Sim. A questão da avaliação, ela é um desafio aí que vem há muito tempo, né? Acho que na educação sempre houve esse debate, vai continuar a haver. Foi muito exacerbado durante a pandemia, devido à dificuldade de se fazer uma avaliação remota, né, que a gente entende, ou seja, complicou ainda mais essa questão, mas a gente tem que sempre voltar ao cerne da questão da avaliação, independentemente se o aluno está remoto ou se o aluno está fisicamente presencial, se ele está no espaço físico, né? E esses 3 pontos que você colocou aí da Erasmus são fundamentais, é da forma que a gente tem que trabalhar mesmo, a avaliação formativa, aquela que faz parte da formação, a somativa, que é aquela que é tradicional, é para você ter uma nota final e ter aquela burocracia de aprovação, reprovação, etc., que ainda existe, e essa que eles incluem, que é o uso da avaliação como um instrumento de aprendizagem. Isso é muito interessante e basta a gente lembrar de muitas provas que nós fizemos, como muitas vezes cai a ficha durante a prova ou durante um exercício que você está fazendo, porque é um momento de muita concentração, né? Um momento assim que o aluno foca naquela questão, então a gente tem que aproveitar bem esse momento. Eu costumo aplicar questões, assim, principalmente na engenharia, que na verdade são soluções de problemas que que necessitam daquilo que o aluno aprendeu na teoria para serem resolvidos, mas que não foram discutidos previamente. Aquele problema em particular, ele é colocado como novidade durante a prova. Ele tem que parar e pensar naquele problema durante a prova, e se ele realmente tiver desenvolvido as competências necessárias para, a partir da teoria e a partir das habilidades que foram desenvolvidas durante a disciplina, ele vai, de fato, aplicar aquilo para resolver um novo problema. Se ele não conseguir aplicar para resolver um novo problema, ele, de fato, ainda não adquiriu aquela competência. Então, assim, mas a avaliação não é só prova, obviamente, né? O certo seria ela permear toda a trajetória do aluno ao longo da disciplina, né? Eu costumo, em algumas disciplinas, ter sempre uma avaliação de 15 minutos. Durante a pandemia, a gente fez isso de forma automatizada, né? Com quizzes ou usando forms, usando essas tecnologias que permitem que a correção seja automatizada.
não valiam nota, mas os alunos se empolgavam em tentar resolver, quase como um desafio para eles aquilo, para ver se eles de fato aprenderam, e com isso eles ficavam mais conectados, né? Porque um dos problemas que tem é quando os alunos ficam focados apenas na prova. E aí eles acompanham a disciplina mais ou menos, deixando para estudar nas vésperas da prova e deixando de aproveitar o aprendizado ao longo da trajetória. Quando você tem feedbacks ao longo de todo esse percurso, o aluno fica um pouco mais conectado, né? Ele se preocupa em tirar dúvida. Na aula seguinte, ele vem com dúvida, como é que foi? A gente resolve, discute as questões do final da outra aula. Às vezes eu coloco essa avaliação no início da aula, quando a gente faz aquele modelo de sala de aula invertida, em que os alunos têm que estudar, assistir aulas pré-gravadas, desenvolver conteúdos de aprendizagem previamente à aula síncrona, né? E antes de começar a aula síncrona, eu costumo também dar já uma autoavaliação para eles perceberem como é que foi o aprendizado, para a gente ver quais foram as principais dúvidas, ou seja, a participação na aula muda, porque eles vêm com dúvidas, eles vêm com interesse em entender por quê, como, né? Então, para a sala de aula invertida funcionar, tem que ter uma conexão entre o que ele está estudando e aquilo que ele está vendo, né? É importante sempre a gente aplicar os fundamentos pedagógicos, né? Quer dizer, desde Vygotsky, Piaget, Ausubel e vários outros, né? A questão da aprendizagem significativa do Ausubel, quer dizer, se você não fizer com que o aluno sinta um significado naquilo que ele está aprendendo, a avaliação vai ser prejudicada também, mas não por causa da avaliação, por causa que a aprendizagem já não foi significativa. Ele começa a desenvolver artimanhas para resolver as questões que estão dissociadas do verdadeiro aprendizado, né? São técnicas para resolver questões, ele nem sabe por que está fazendo aquilo. Se as questões, os desafios não estiverem próximos à zona de desenvolvimento proximal lá do Vygotsky, vai haver problema também, porque aí essa distância vai fazer com que o aluno não consiga galgar esse degrau e vai ter mais dificuldades. Se não houver uma construção do conhecimento, lá lembrando Piaget, também vai ser complicado, porque a gente vai cair naquela coisa do estímulo-resposta, do Skinner, e que realmente é um pseudo-aprendizado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Hoje ainda existe muito essa questão desse pseudo-aprendizado. A pessoa acha que está aprendendo, mas, na verdade, não está aprendendo, está respondendo questões de estudo dirigido que não ensinam nada, ou então alguns tutoriais, né? Que a pessoa segue aquele tutorial, chega no fim, ela fez lá algo, fica toda feliz que fez algo, ela não construiu um conhecimento, ela foi um robozinho que foi repetindo coisas, né? Então, veja, tudo cai na metodologia. Você sabe que você está falando isso, Sim. E ontem eu estou aqui em Porto Alegre, né? E eu fui jantar com 2 alunos de uma universidade pública importante aqui, e eu estava comentando para eles um problema que eu tive na EAD há alguns anos atrás, com professores que repetiam as provas, a mesma prova, semestre após semestre. E aí eu recebi uma denúncia de alunos que tinham criado um blog com a prova respondida para todo mundo tirar a nota máxima. E eles falavam, entre eles, né, os alunos, olha, esse professor sempre faz a mesma prova, e olha aí, essas aqui são as melhores respostas. E isso estava posto online, né, gratuito. E quando eu comentei isso, para minha surpresa, porque esse caso que eu contei tem uns 8 anos que aconteceu, os 2 alunos dessa universidade pública aqui, da área de exatas, me disseram que alguns dos professores deles indicavam, olha, essa prova está disponível já em tal lugar, dá uma olhada lá para vocês não serem reprovados. Eu fiquei assim assustado, porque assim, a alma, digamos assim, a alma do que nós fazemos é que as pessoas aprendam. Se eles vão fazer esse tipo de copiar, colar numa prova já previamente divulgada, ninguém aprendeu nada, né? A tecnologia facilita ou dificulta esses desvios?
É interessante, ela facilita para os dois lados, né? Porque a gente tem, assim como, por exemplo, a ferramenta do Turnitin para você identificar similaridades, né? Não existiria se não fosse a tecnologia, mas as tecnologias também facilitam o aluno encontrar coisas e copiar coisas que antes também não era tão fácil. Então, da mesma forma, eu lembro na minha época, aqui na Poli, não sei se em outras regiões deviam ter outros nomes, mas aqui a gente chamava de panela, né? Então, tinha lá na Xerox ou no Centrinho, já tinham kits com cópias de provas anteriores, tal, que, no fundo, servia, porque na Poli é muito difícil um professor repetir questão, né? Em geral, a gente tem um grande trabalho todo ano, mas a gente cria questões novas. Então, o fato de eu estudar provas anteriores caía naquilo no terceiro item lá do Erasmus, que é o de avaliação usada como meio de aprendizagem, porque os alunos se motivavam para fazer provas anteriores e aprendiam com isso. Agora, provas sempre iguais, realmente isso não avalia nada, é fingir que está aprendendo e fingir que está ensinando, né? E saindo um pouco fora da questão da prova, pensando em outras formas de aprendizagem, principalmente a formativa, né? Essa que é mais importante de todas, porque dá o feedback para o aluno, dá o feedback para o professor, para que ambos façam os ajustes necessários em prol da aprendizagem, né? E nessas a tecnologia pode ajudar muito, justamente pela automação que ela propicia, né, de os alunos poderem fazer no seu tempo, no seu momento e sem uma sobrecarga de correção para o professor, né? E também até para que os alunos aprendam a pesquisar e não pesquisar respostas prontas, mas pesquisar aquilo que eles precisam para resolver determinados problemas ou retornar às aulas gravadas, que foi uma coisa que com a pandemia parece que finalmente caiu a ficha nas pessoas, algo que a gente já falava já há muito tempo, né? Que a aula expositiva, se gravada, ela pode ser mais útil do que síncrona, né? Porque você pode produzir uma aula muito bem feita, em vez de repetir a mesma aula sempre, né? Você pode relacionar essa aula com atividades interativas, gamificadas, outros conteúdos interativos para o aluno aprender. Ele tem toda a facilidade de ir, voltar, pausar, etc. E preservar aqueles momentos síncronos para uma orientação mais personalizada, para resolver questões ou para resolver novos problemas, né? Que o professor passa novos desafios e aí sim os alunos tentam resolver, se não conseguem, de forma síncrona, ou com os colegas, ou com o professor, e aí o professor vai conseguir acompanhar também como que é o aluno resolvendo o problema, né? Algo que é importante também nessa interação. Então, usar os momentos síncronos para desenvolvimento de exercícios, para desenvolvimento de avaliações interativas ou em grupos, aprendizagem entre os pares, são formas que a tecnologia facilita muito, né? A gente pode, por exemplo, dividir os alunos em grupo via salas que você cria de videoconferência, que eles vão para lá, depois voltam e apresentam como que eles resolveram aquele problema que foi colocado, aprendizagem baseada em problema, né? Isso. Romero, Sim. isso que você está falando, de certa forma, perpassa, né, o que é o blended learning. E eu vou aproveitar o seu tempo aqui, vou abusar de você, porque você é um dos maiores especialistas do Brasil de blended learning, e as pessoas ainda têm muitas dúvidas relacionadas a isso. Você lançou um livro que fez história na educação e na educação à distância, que foi o Educação Sem Distância. Você lançou há 15 anos? 17? Foi 12 anos, foi em 2010, mas ele veio da minha tese de livre docência que eu defendi em 2003. 2010. Levou 7 anos engavetado lá na biblioteca da Poli, até que o Senac e a Escola do Futuro me convidaram para uma série que eles estavam lançando lá, coordenada pela Escola do Futuro. Foi o primeiro livro da série, se não me engano. E aí é que ele ganhou mais popularidade, digamos assim, ficou mais conhecido.
Mas começou em 2013. Ele nasceu em 2003, foi publicado como livro em 2010 e agora está na terceira edição em 2022. Pois é, e você acaba de publicar uma edição revisada, atualizada, e você me segredou que a dificuldade foi limitar o número de páginas, porque a coisa está avançando muito, né? Você tem uma definição de blended learning no seu livro, não tem? Eu tenho uma... Eu vou até compartilhar aqui uma tela que eu ponho lá no livro, né? E que está... depois eu até peço aí para a Camila, se possível, colocar o link, híbrido.scnd.org, né? Que para quem quiser ver direto lá numa... Está sendo compartilhado aí? Está sim, está sim. Tá. Então, nesse híbrido.scnd.org, eu escrevi um pequeno texto tentando organizar como que está essa questão terminológica e conceitual do ensino híbrido no pós-pandemia. A gente já tinha alguns conflitos conceituais com relação a... Eu desenvolvi um capítulo só sobre isso lá na nova edição do livro, né? E aqui nesse texto eu comento um pouco, porque a gente já tinha lá fora o termo que se usava mais, era o chamado blended learning, tá? Blended. E aqui optou-se por traduzir o blended learning por ensino híbrido. É o termo que mais ocorre. A gente tem o livro da professora Bassic, e colegas, e tem vários professores, autores aí que falam sobre isso. Em geral, eles costumam usar ensino híbrido como termo. Eu e você já discutimos isso, né? Eu preferia, e você também, que fosse aprendizagem híbrida, né? Eu acho que é um termo que seria mais coerente com blended learning, né? Mas no Brasil, o learning, em geral, vem sendo traduzido para ensino por algum motivo, e aí não dá para brigar com o povo, digamos assim. Quando um termo ele é muito usado, acaba se consolidando. Então, por exemplo, distance learning, se fala aqui educação à distância, né? Ou ensino à distância, muitos também falam. Mas não se vê muito falar aprendizagem à distância. De qualquer forma, o que eu fiz aqui foi não propor muita mudança, mas simplesmente destacar o uso hoje. Claro que a minha proposta é que a gente passe a falar educação híbrida. Mas educação híbrida, eu defendo que não possa ser sinônimo de blended learning. Porque blended, se você pensar no conceito de blended, por exemplo, um perfume blended, tá? É um perfume composto de essências, mas não pode ser qualquer mistura, né? Tem que ser com a dosagem certa de cada uma para que fique uma mistura harmônica. Uma bebida blended também não é qualquer mistura que vai ser blended. Agora, qualquer mistura é híbrido. Tanto que, durante a pandemia, a gente teve todos os tipos de mistura, né? Teve o que se chamou de ensino remoto, aí surgiu o ensino simultâneo, que eu já falo o que é também. Então, tem ensino simultâneo, teve o ensino remoto. E lá fora, que em inglês se falava blended learning, eles sentiram necessidade de um outro termo para diferenciar do blended learning, porque o blended learning é algo bem planejado, com mais metodologia, etc. E aí eles começaram a mencionar o hybrid learning também, né? O aprendizagem híbrida. Bom, mas se a gente já traduzir a blended learning para ensino híbrido, quando lá fora eles começaram a falar em ensino híbrido, a gente vai traduzir por como, né? Então, minha proposta é que ensino híbrido seja algo mais genérico, que englobe qualquer mistura de físico e virtual. Isso seria um ensino híbrido. Então, todo blended learning é ensino híbrido. Mas eu identifico aqui 3 tipos básicos de ensino híbrido. Tá? O blended, que eu já falei, que é aquele que tem metodologias, né? Basta pegar um livro aí sobre ensino híbrido que vocês vão ver. Tem lá o método rotativo, o método enriquecido, o físico ou virtual enriquecido, você tem a sala de aula invertida dentro do rotativo, etc. Você tem vários métodos aí para fazer um blended, com metodologia bem planejada, etc. Mas a gente tem
hoje, principalmente até pela legislação, as universidades já podem, mesmo as que são oferecidas no espaço físico, as chamadas presenciais, pela legislação, elas podem ter até 40% da sua carga oferecida de forma virtual, à distância, remota. E aí, em geral, o que as universidades fazem? Uma parte das aulas, das disciplinas, é à distância, uma parte das aulas é no espaço físico. Ou, eventualmente, ou das disciplinas, melhor dizendo, uma parte das disciplinas no espaço físico, uma parte das disciplinas no espaço virtual. Algumas disciplinas também podem ser quebradas, tá? Então, algumas aulas são no espaço físico, algumas aulas são no espaço virtual. Isso eu chamo de fatiado, tá? Isso não é uma terminologia que vocês vão encontrar na literatura, a não ser no meu livro por enquanto e nesse artigo que eu publiquei, porque eu senti falta de dar um nome para ela, tá? Agora, para mim, ensino híbrido ele pode ter todas as combinações imagináveis, tá? Algumas ainda nem testadas. E uma que foi testada bastante agora na pandemia, agora no pós-pandemia, é a que eu chamo de simultâneo. E esse termo já existe e já são usados por autores do exterior e alguns nacionais também. Tá? O que é o ensino simultâneo? É quando você tem alunos na sala de aula física e outros alunos na sala de aula remota. Eu vejo que é diferente do fatiado, em que você tem uma aula remota, todo mundo é remoto, ou todo mundo no espaço físico. No simultâneo, os desafios são outros, né? E eu, antes da pandemia, quando eu exemplificava ensino híbrido, eu falava, ensino híbrido você pode ter todas as situações, inclusive, de repente, os alunos da sala de aula física e o professor distante. Isso parecia um absurdo, mas hoje já não é um absurdo. Se o professor tem que se afastar por estar com Covid, mas os alunos já estão lá na sala de aula porque os cursos retornaram ao ensino presencial, os alunos não vão mais achar estranho se ele entrar lá na sala de aula pelo vídeo e conversar com os alunos, né? Tanto que na Poli acabou de ser inaugurada, na Escola Politécnica da USP, acabou de serem inauguradas algumas salas que são chamadas de salas híbridas. E eu tive o prazer de testar essa sala semana passada num curso de pós-graduação. Eu fui convidado pelo professor Aquiles, né, que ele ministra uma disciplina para pós-graduação sobre tecnologia e educação, ensino, na engenharia, etc. E ele me convidou para falar sobre ensino híbrido. Aí eu falei para ele, bom, já que eu vou falar de ensino híbrido, apesar de eu estar a 10 minutos da Poli, eu poder ir quase que a pé para dar aula, mas que tal a gente fazer isso, eu estando distante, você presente na sala de aula e os alunos presentes na sala de aula. Fizemos essa aula, e o interessante, não tinha sido planejado, é que 2 alunos não puderam comparecer fisicamente, mas entraram com vídeo, né? Uma das alunas estava em licença maternidade, então não tinha que amamentar, etc., não poderia ter ido. E se fosse antes da pandemia, ela teria perdido a aula, simplesmente. Perdeu a aula, depois repõe, pega as anotações com o colega, sei lá o quê, né? Agora, já o aluno já não concebe, por que eu não posso entrar por vídeo, né? E foi o que aconteceu. Então, entraram os 2 alunos com o vídeo, eu participei à distância, 2 alunos distantes, 2 professores presentes na sala de aula, e todo mundo participou igual. Não teve diferença de experiência, quem está lá no espaço físico ou quem estava distante, né? No final, inclusive, os alunos distantes comentaram que participaram como se estivesse na sala de aula. Eu posso controlar a câmera distante, então, à distância, eu posso dar zoom na hora que eu converso com um aluno, e lá é um auditório, né? É uma sala de aula grande, um anfiteatro. Quando eu estou no palco, na sala de aula, eu vejo o aluno muito mais distante do que quando eu estou interagindo remotamente, controlando a câmera dessa sala de aula híbrida. Então, converso olhando olhos nos olhos com os alunos, eles me vendo. E existem alguns detalhes para o ensino simultâneo que precisam ser pensados. São pequenos detalhes que já resolvem uma série de problemas. Por exemplo, como é o caso dessa sala híbrida que foi montada lá na Poli pelo professor Antônio Seabra e equipe. Uma tela grande, que no caso é televisão, hoje em dia vale a pena, a televisão já com um custo
acessível e tem imagem mais nítida do que projetor. Então, tem uma televisão no fundo que permite que o professor veja os alunos distantes ao mesmo tempo que ele olhe para os alunos fisicamente presentes. Então, ele não fica de costas para alguns alunos, se ele dá atenção para um, não dá para outro. Então, isso já ajuda bastante. 2 telas atrás e mais a tela de projeção que já tinha na sala. Foram colocadas mais 2 TVs. Numa fiquei só eu, né, que eles fizeram lá todo um sistema que captura do Meet, pega só o meu vídeo e numa tela fica só eu, na outra o slide que eu estava projetando. Tá? E ainda sobrava um projetor para projeções locais, se o professor local quiser projetar alguma coisa. A aula funcionou, que é uma beleza. Tá? Então, e tudo foi gravado. E os alunos vão poder ver essa aula depois. Tá? Bom, então você tem aqui o simultâneo, que é algo que não se fazia antes. Eu previa isso, teoricamente, mas pouca gente adotava, agora já virou algo mais normal. Tem o tradicional blended. Tá? Então, essa é a organização terminológica que eu faço aqui, que eu espero que a comunidade chegue a alguns termos melhores. Isso aqui é uma contribuição para a discussão. Inclusive, nesse texto que eu publico aí no híbrido.snd.org, tem link para um form para quem quiser dar sugestões, críticas, etc., porque é uma discussão que está em aberto. Ou seja, é bem possível que eu tente promover uma metodologia de ensino híbrido e que ela seja muito ruim se ela for muito expositiva, pouco interativa, pode ser síncrona e nada interativa, né? E, ao mesmo tempo, se eu revejo a avaliação da aprendizagem e ela já entra de uma maneira mais crítica, criativa, em momentos específicos, né, da metodologia, dos encontros, eu posso realmente fazer algo diferente, algo criativo. Né? Então, não tem a ver com a tecnologia, tem a ver realmente com um mindset. Perfeito. Né? Perfeito. Só para completar, então, eu gostei muito dessa vertente que você puxa, que é o seguinte: a gente precisa acabar com esse preconceito que separa educação remota ou educação à distância da educação dita presencial, que eu não gosto do termo educação presencial, porque eu acredito que a educação remota ou à distância também é presencial quando síncrona. Né? Então, a gente tem atividade síncrona, que pode ser remota ou pode ser no espaço físico. E então, essa separação de metodologia para o espaço físico, metodologia para os cursos online, ela não ajuda, porque a metodologia por trás é uma metodologia que trabalha com preceitos pedagógicos, com fundamentos pedagógicos, com propósitos pedagógicos, que tem que funcionar independente de onde o aluno está localizado. A tecnologia entra apenas para criar as condições para que a metodologia seja aplicada conforme concebida. Vou dar um rápido exemplo aqui, que também aconteceu comigo recentemente, numa consultoria que eu estou dando para uma universidade, em que a gente aplicou uma metodologia que é muito usada em espaço físico, de design thinking, que você preenche post-its, aí cada um gruda lá o seu post-it, depois esses post-its são rearranjados, e isso dá uma discussão, se separa em grupos, etc., etc. Tá? Bom, a gente fez essa mesma metodologia, só que cada pessoa, assim como nós, um no Rio, um em Brasília, outro em São Paulo, etc., todo mundo online, usando o Jamboard do Google, que é uma ferramenta gratuita, que você cria post-its, e todo mundo ficou colocando as suas contribuições, e funcionou melhor do que se a gente estivesse no espaço físico, porque a gente usou a ferramenta adequada, que propicia os mesmos recursos que a metodologia previa, de cada um poder escrever a sua contribuição, etc., com uma série de vantagens. Por exemplo, 10 pessoas na frente de uma parede com um monte de post-it não consegue trabalhar todo mundo junto. A gente conseguiu virtualmente, um mexia, o outro mexia no post-it, outro contribuía, e todo mundo conversando, e funcionou perfeitamente. Então, a gente tem que estar atento à metodologia, qual é o propósito, que ferramenta a gente precisa no espaço físico, se não for no espaço físico, qual ferramenta que substitui isso para dar propiciar a mesma atividade. Né? E nós temos aqui, viu, Romero? Eu creio que a Camila tem Temos perguntas, Camila, observações que a gente possa comentar com o pessoal aqui? Recebemos muitas perguntas e tem uma que justamente vai ao encontro do que você está falando, professor, que é da Alana da Fonseca Jorge.
ela pergunta como que faz para dar, como que trabalha esse feedback na atividade EAD? Ela gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá bom. Oi, Alana, obrigado. Então, pensando nisso que eu acabei de falar, né? Primeiro pensa, como que você avalia no modo tradicional que você faz? Como mapear isso para um momento à distância? Uma avaliação que eu faço na pós, por exemplo, envolve debate. Tá? Eu coloco os alunos para debater, depois eu avalio, eu dou feedback, etc. Quando veio o ensino remoto, eu só precisei substituir a sala de aula física pelo Meet e os debates funcionaram exatamente da mesma forma. O vídeo resolveu, mas foi importante que os alunos aceitaram entrar com o vídeo. Se eles não abrissem o vídeo, não ia dar para ter a mesma interação que a gente tinha em sala de aula. Como é pós-graduação, etc., todo mundo concordou, deu para fazer bem. Outra forma de avaliar é você acompanhar o desenvolvimento de um trabalho ao longo de um período, né? E não simplesmente receber esse trabalho no final. Por quê? Se você faz isso, mesmo no ensino, no espaço físico, se você só fala, façam tal trabalho e no dia tal vocês entregam, você vai receber um trabalho que você não vai ter a mínima ideia de como ele foi feito, nem se foi o próprio aluno quem fez. Então, não é o espaço físico que vai garantir que você vai ter autenticidade do trabalho, por exemplo. Tá? Agora, se no espaço físico eles estão trabalhando lá no laboratório, durante as aulas, e toda aula você vai, conversa com o grupo, o que você está fazendo, como que você fez, etc. Então, você tem uma avaliação, um feedback, um acompanhamento, que não dá para haver burla, digamos assim, e dá para você diferenciar até dentro de um mesmo grupo quem está fazendo o quê, ou quem está trabalhando mais ou menos, etc. Tá? Mas tem que ser ao longo do processo. Como que a gente faria isso numa atividade online, por exemplo? Os alunos divididos em grupos, em salas virtuais, e você vai percorrendo essas salas virtuais e vai conversando também da mesma forma com os alunos. Eles compartilham tela, dá para também acompanhar do mesmo jeito. E assim vai, quer dizer, se for um feedback que é formativo, você não tem que se preocupar com questões de burla, porque seria burrice do próprio aluno, né? Querer algo que não vale nota, que é apenas para avaliar a aprendizagem e ser usada como um feedback construtivo da construção do conhecimento, tanto para ele quanto para o professor avaliar como está sendo o ensino que ele está fazendo. Então, aí você pode fazer essas ferramentas automatizadas que você configura lá os exercícios, pode ser com Form ou com outras ferramentas que existem muitas, e que elas corrigem automaticamente. Existem ferramentas para corrigir até textos ou respostas dentro de um certo padrão, né? Respostas abertas, e para corrigir também linguagens de programação, para quem é da área de exatas, tá? Que corrige já automaticamente. Então, dá para automatizar. Não dá para ser usada para nota somativa, mas para nota somativa já existem até regras da legislação, que mesmo num curso à distância essas provas precisam ser feitas no espaço físico, etc. Mas para o formativo, existem várias formas. Para quem é da área de exatas, por exemplo, os alunos desenvolvem projetos, em geral, eles têm que usar um sistema que a gente chama de controle de versão, que registra tudo que está sendo feito no projeto ao longo do tempo, e não tem como mexer, fica lá registrado todas as alterações, quem alterou o quê, etc. Isso é importante para um trabalho em equipe, qualquer projeto de software, hoje em dia, usa isso, tá? Porque aí várias pessoas conseguem mexer no projeto e se dá algum problema é fácil de voltar para trás, para frente e tal. E aí, o professor experiente, quando ele entra nesse ambiente, né? O mais famoso é o GitHub, entra lá no GitHub, e ele vê como que os alunos estão atuando, o que eles subiram, como que... É difícil burlar uma coisa dessa, né? Você consegue ver como que o projeto se desenvolveu, não tem aquela coisa de o projeto aparecer magicamente pronto na véspera, né? Então, tem muitos feedbacks que você pode... O quiz, como a Camila fez hoje no início dessa apresentação, uma forma ótima de ser usada também para você mobilizar os alunos e ter respostas rápidas, e eles já veem como que os colegas estão também. O professor Luciano pode me ajudar aí com outras... É dialógico, né? Isso que você está falando é dialógico, né? E aí a ênfase é no diálogo e não no resultado propriamente dito, né? Quando você pega o GitHub, que acho fantástico, né? Porque se você trabalha com desenvolvimento, você entra lá, você não começa do zero, você já parte
de um ponto muito avançado. E aí o que você faz colabora com o outro que vai usar ali a plataforma em seguida. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Romero, o tempo todo, que é a questão da concepção. Qual é a concepção que nós temos do que é educação, a concepção do que é ensino, a concepção do que é o aluno, a concepção do que é o professor, a concepção do que é a avaliação e qual é o seu objetivo, né? Nós aqui temos agora a Camila tem aqui um recado que quer dar para nós, e nós ainda vamos voltar ao final para responder algumas perguntas. Não é isso, Camila? Isso mesmo, professor. A gente pode dar sequência na fala agora e a gente já volta com as perguntas no final, que o pessoal está animado. Eu vou passar agora a fala para o Rafael, que é nosso consultor de serviços profissionais educacionais. Ele vai falar um pouco sobre a ideia, o conceito, como a Tamiri entende a avaliação, e a gente volta para as perguntas no final. Boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção, pela participação. Então, meu nome é Rafael Carpanês, eu vou falar um pouquinho de uma ferramenta da Turnitin, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, para que vocês conheçam. Essa ferramenta se chama Gradescope. Eu vou entrar em alguns detalhes e no final nós vamos, na verdade, convidá-los através de links e para que vocês conheçam essa ferramenta de uma forma bem profunda. E a ideia aqui é realmente melhorar, enfim, facilitar, transformar essa avaliação em aprendizagem, que foi muito o que o professor Luciano e o professor Romero falaram ao longo de toda a apresentação. Então, só para recapitular aqui, essa daqui foi a proposta, né, da nossa conversa hoje. Então, questões aí muito importantes. A gente precisa aumentar o engajamento dos alunos, dos estudantes, e eles, ao mesmo tempo, precisam receber esse feedback de uma forma com a qualidade diferente, né? A gente tem também a discussão que foi feita em relação a tipos diferentes de tarefas, e eu vou mostrar como essa ferramenta consegue apresentar essas variedades aí de atividades. Nós temos também uma coisa muito importante, que é exatamente a reflexão e todo o processo que foi descrito hoje, a própria reflexão do aluno nesse processo de aprendizagem, né? Como ele interage com esse conteúdo, como o professor dá um feedback interessante para que ele melhore e que ele tenha consciência dos pontos de melhoria e assim por diante. E também a questão da avaliação qualitativa em detrimento da quantitativa, né? Muitas vezes, enfim, dependendo aí do sistema que nós fomos expostos, né? A gente tem realmente muito aquela questão do 0 ao 10, né? Mas às vezes a gente pode ter ali conceitos, rúbricas que são tão valiosas quanto literalmente, por exemplo, uma nota específica. Então, eu só queria mostrar esse slide aqui, falando que a gente vai tentar conectar todos esses pontos aí, baseados na fala do professor Luciano e do professor Romero. Então, o que essa ferramenta apresenta para os professores? Eu vou dar um depoimento muito rápido. Eu também fui professor e a gente, por exemplo, dedica muito tempo em relação à correção, né, das atividades. Então, a proposta aqui é que a ferramenta realmente reduza o tempo de correção dos professores, melhore a coordenação das notas, quando a gente, por exemplo, categoriza tipos específicos de respostas em grupos, para que tudo fique muito mais fácil do próprio professor tanto corrigir quanto gerar estatísticas, né, dessas atividades. Uma questão muito importante, hoje em dia, através da tecnologia e das ferramentas, nós conseguimos relatórios, painéis de controle, onde a gente literalmente visualiza questões que no passado eram muito baseadas num pensamento, né? Eu acho que possivelmente meus alunos estão com dificuldade nesse ponto, né? Então aqui, através desses gráficos, estou me referindo aqui à parte de identificação dos pontos de melhoria na aprendizagem, a gente tem dados bem específicos em relação ao que esses alunos estão produzindo, como a gente pode, digamos, atacar e melhorar ali aquele ponto que possivelmente precise de uma revisão e assim por diante, né?
Muito importante também em relação à segurança dos dados, né? Como foi falado também, hoje em dia a internet e todos os recursos que a gente tem disponíveis, eles podem valorizar um lado da questão, mas também a gente tem uma situação assim de muito acesso a vários recursos, então essa ferramenta também ajuda em relação ao aumento da segurança. E, novamente, também, de novo, essa ferramenta ela tem uma integração com programas como LMS, enfim, que possivelmente os professores já estão acostumados a utilizar. Então, a ferramenta também tem essa integração que facilita todo a utilização da plataforma, né? Alguns pontos foram comentados aqui, enfim, algumas polêmicas em relação a, por exemplo, já também entrei em muitas discussões com professores em relação a, por exemplo, tipos de atividade, como, enfim, múltipla escolha e assim por diante. Então, só mostrando aqui que a ferramenta ela proporciona diferentes tipos de atividade para que o professor escolha a melhor atividade dependendo do tipo de turma, enfim, aluno, proposta e assim por diante. Então, a gente tem, por exemplo, de novo, atividades de múltipla escolha, exames específicos, onde os alunos realmente vão possivelmente produzir uma redação. Gostaria de chamar a atenção aqui para a parte dos diagramas escritos, né? Então, aqui, se vocês me permitem, vou usar aí um termo em inglês, que é o STEM, ou, enfim, tem algumas variações, né? Então, a gente tem aí toda a parte, por exemplo, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, se o professor estiver trabalhando, por exemplo, com equações matemáticas, ou às vezes até fórmulas, como vocês estão visualizando aí na tela, é possível categorizar e verificar esses tipos de atividade, propor essas atividades para os alunos para que realmente a aprendizagem, o feedback e a diversidade das questões seja realmente contemplado, né? Temos também formatos aí de apresentações, as redações, que eu também comentei rapidamente, e importante é a discussão bastante pertinente de hoje. A ferramenta pode ser utilizada tanto num formato aí online ou remoto, tendo em vista todas as discussões que nós tivemos hoje. Então, agora a gente vai entrar em alguns desses itens com mais detalhes, né? E a gente vai mostrar aí algumas animações para vocês verificarem. A ferramenta ela realmente é muito robusta e ela utiliza inteligência artificial para categorizar, por exemplo, grupos de respostas, e o professor pode literalmente agrupar essas respostas e já atribuir uma nota específica para cada grupo de respostas. Então, enfim, de novo, trazendo aqui meu chapéu de professor, eu lembro quando a gente tinha aquelas pilhas, né, de trabalhos para corrigir, e aí cada resposta era uma, quando a gente começava a corrigir a primeira e chegava ali na 40, mas espera aí, o que o aluno 1 respondeu e tudo mais, agora a gente tem, de novo, essa possibilidade de fazer esse agrupamento de correções. E, claro, isso com a grande finalidade de reduzir o tempo de vocês para que vocês, professores, dediquem esse tempo realmente a dar aula, a preparar um conteúdo pertinente e não dedicar tanto tempo à correção desse material, né, dessas provas e assim por diante. Outro item rapidamente aqui é em relação às estatísticas e aos pontos de melhoria, né? Hoje é muito importante a gente literalmente identificar de uma forma bem pontual o que está acontecendo com esse universo de alunos, como que nós, como professores, podemos ajudá-los a alcançar aí esses pontos de aprendizagem, literalmente demarcar, né, essa viagem da aprendizagem, e essas estatísticas, com certeza, novamente nos trazem uma informação muito rica que a gente pode literalmente colocar ações em cima delas, né? Então, aqui também alguns exemplos, né, dessas estatísticas para que, de novo, a gente identifique esses pontos de melhoria. E, como eu falei também, dependendo do tipo de atividade, nós podemos atribuir pontos específicos, então a gente sabe que uma questão ela vai ser agrupada e a gente vai falar, então, o aluno que escreveu essa resposta, ele tem 1 ponto, o aluno que
possivelmente esqueceu de alguma questão, a gente vai, por exemplo, deduzir esse valor aqui e novamente a gente agrupa para que todos os alunos recebam o feedback e estejam categorizados aí num grupo de correção de uma forma muito fácil e dinâmica, né? Bom, eu estou em cima do tempo aí, a gente quer respeitar e abrir para perguntas logo mais. Então, o convite aqui é para que vocês conheçam essa ferramenta. Ela se chama Gradescope. Vocês podem apontar aí e utilizar o QR Code que está na tela. E eu também vou pedir para a Camila e o grupo da Turnitin colocar o link, possivelmente para quem quiser acessar diretamente através do chat. Não deixem de visitar, né, para conhecer, vocês podem se cadastrar e conheçam essa ferramenta que com certeza vai ajudá-los bastante. Obrigada, Rafael. Agora eu tenho aqui, como o Rafael comentou, a gente tem as perguntas agora para o nosso encerramento. Temos muitas perguntas, quero agradecer a todos que participaram, que comentaram no chat, deixaram suas dúvidas, seus comentários nas falas dos professores. Então, eu tenho aqui uma pergunta, professor, que é da Carmen Luísa da Silva. Ela pergunta o seguinte: sobre a avaliação de competências no desenvolvimento de projetos, quais rúbricas você considera que podem servir de critérios de avaliação viáveis no ensino à distância? Muito bem. As mesmas que a gente utilizaria se fosse, eu sempre bato nessa tecla, né? As rubricas que você pensaria ou que você definiria para avaliar um projeto, o desenvolvimento aí de um projeto no espaço físico podem ser as mesmas, você só vai ter que garantir os meios, né, de conseguir fazer essas avaliações, tá? Bom, vamos pensar aqui num caso aí de um projeto de engenharia, por exemplo, né? A gente tem que verificar, principalmente, uma das coisas que eu olho muito é a definição do problema. Como que o aluno define o problema que ele vai resolver? Porque existe uma tendência muito forte em geral, de os alunos já focarem numa solução sem ter pensado muito no problema. A partir desse problema, outra rubrica que é importante é a especificação dos requisitos, porque é saber, a partir do problema, que requisitos que a solução tem que ter para isso, tá? Aí, a partir dos requisitos, você vai ver as análises das alternativas que ele fez. Por exemplo, porque para você atender ao mesmo requisito, você pode ter muitas alternativas de solução. Como que ele fez essa comparação? Ele definiu critérios para fazer isso ou foi no achismo, né? Aí definido, aí eu vou poder avaliar se a solução que ele chegou é consistente com os requisitos. Tudo fica amarrado, né? Quer dizer, se o problema está bem definido, é alicerce de tudo. Se os requisitos, de fato, se atendidos, resolvem aquele problema. Se ele pensou em alternativas suficientes para atender aos requisitos. Se ele comparou e analisou. Se ele prototipou. Como que foram esses protótipos. E, finalmente, veja, eu não vou ver só o resultado final. Pode ser até que o resultado final, por qualquer motivo, não fique completo, mas ele já teve uma série de avaliações contínuas que foram feitas, né? Bom, isso eu peguei um exemplo de um projeto na área de engenharia, mas para cada tipo de atividade você vai definir as suas rubricas, mas isso é independente se é no espaço físico ou não. Desculpa. Não, ia só complementar o que você está mencionando, esclarecendo. Quem quiser entrar no meu Instagram, por coincidência, eu publiquei a indicação de uma leitura, que eu faço todo sábado, uma indicação de leitura, e eu só indico coisas que eu realmente li e gostei. E é um livro que chama Metodologia de Desenvolvimento de Competências, do professor José Antônio Kuller, e ele foi quem criou todo o programa do Instituto IOSP, de formação aí no ensino técnico, e ele tem uma proposta de rubricas relacionadas à CBO, inclusive usando o Catálogo Brasileiro de Ocupações e as habilidades previstas nas profissões para que se possam ser desenvolvidas toda uma proposta de avaliação que ele tem com ênfase em competências. Então, dentro disso que o professor
Romero está dizendo, e esse livro tem algumas dicas bem práticas para quem trabalha com avaliação por competências, que, aliás, é um grande movimento que é para onde a gente tem que avançar hoje em dia. Já estou indo lá para o seu blog, já assim que acabar aqui. Bom, gente, eu vou... desculpa, professor. Desculpa, tem espacinho para mais algumas coisinhas? Ou já tem sim. Bom. A gente tem muitas perguntas, infelizmente não vamos conseguir fazer todas, mas eu queria pedir, se vocês tiverem as suas considerações finais, fiquem à vontade, por favor. Precisamos programar um outro, então, porque eu vi que bombou aí em termos de perguntas. Foi. Bom, foi muito bom. Uma rápida que eu vi passando aí é sobre avaliação no presencial de EAD, né? Que aí o Luciano pode falar melhor que eu, mas a legislação ainda exige que a avaliação de aprovação, o exame final, pelo menos, né, de um curso à distância seja feita no espaço físico, que ainda é um preconceito em relação a EAD. Tá? Uma outra última coisa que eu queria colocar para finalizar é que um dos problemas que eu vi muito também as pessoas comentarem é a questão da câmera, né? do aluno abrir a câmera, e a câmera realmente ajuda na avaliação, porque você vê a expressão facial, você interage com o aluno, vê se ele está atento ou não, né? Ele fica naturalmente mais focado na atividade, sabe que está sendo observado, etc. Né? Se ele fecha a câmera, a tentação por ele começar a se distrair com outras coisas é muito grande, e aí ele perde foco rapidamente. Tá? Uma alternativa que eu tenho sugerido é o uso de metaversos. Tá? Lembrando aqui que metaverso não é só realidade virtual, tá? Porque hoje tem um hype muito grande de que metaverso, realidade virtual, etc. Mas metaverso é qualquer ambiente virtual em que as pessoas entrem nesse ambiente por meio de seus avatares, que elas controlam à distância. Tá? Então, existem vários. Se vocês entrarem no meu blog, aí, que a Camila já deve ter divulgado, descender.org, eu tenho uma postagem que eu falo sobre metaversos. Tá? Na minha... no Educação Sem Distância lá no Instagram, esse é fácil, Educação Sem Distância tudo junto lá no Instagram, eu postei recentemente uma reportagem aí que foi feita sobre metaverso, que eu dei entrevistas, então em vários deles eu falo sobre essa questão que você pode usar o metaverso como uma forma de avaliação também, porque o aluno ele tem que controlar os avatares, então ele tem que ficar mais atento, porque o avatar é ele. Ele não precisa abrir a câmera, mas ele se sente presente naquele universo, ele precisa interagir com os colegas, com o professor, caminhar pelo ambiente, etc. É algo que eles já estão familiarizados, que é uma interface de game, parecida com interface de game. Tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada, e eu estou montando aqui na USP um portal chamado Educação Imersiva. O link é ei.escender.org. Tá? Então, a terminação é a mesma do meu blog, para facilitar, eu pus ei, para ficar um link curto. E lá eu tenho listas de várias ferramentas imersivas, inclusive de vários metaversos gratuitos, que vocês já podem usar e criar seus ambientes com os seus alunos. Eu agradeço muito aqui o convite, foi bem legal, gostaria de poder interagir mais, e eu fico à disposição para a gente marcar uma nova conversa aí no futuro. Tá? Obrigado. Gente, como vocês perceberam, nosso objetivo aqui é colaborar com o desespero de todo mundo, né? Porque quando a gente encontra o professor Romero trazendo todo esse conhecimento, toda essa experiência, e a gente fala, meu Deus, uma hora não dá, precisamos encontrar, precisamos vê-lo, precisamos ouvi-lo e saber mais e aprender mais. Ele tem essa generosidade de disponibilizar muita coisa aí online para nós, e eu quero agradecer mais uma vez ao professor Romero por essa oportunidade de a gente estar juntos aqui, e eu aprendendo com você, e agradecer a Camila e a toda a equipe da Turnitin por essa possibilidade aos nossos professores. Fica gravado depois, né, Camila, para o pessoal poder acessar, orienta o pessoal aí. Sim, sim. Ó, o professor Romero. Mais uma coisinha só para completar a questão do metaverso e dos ambientes virtuais, que eu não comentei, mas que precisa registrar, que os ambientes virtuais, em relação aos ambientes físicos, têm uma grande vantagem que eu não comentei aqui, que é a captação de dados assim, de todos os tipos. No AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, no LMS, já existe essa possibilidade. Agora, imagine num metaverso, num ambiente de realidade virtual, num simulador de realidade virtual, como alguns que eu estou
desenvolvendo aqui na USP, por exemplo, para treinamento de anestesia odontológica. Então, a gente já tem uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida para avaliar, por meio de inteligência artificial, a habilidade do aluno de fazer aquele procedimento. Tá? Então, tem várias coisas que podem ajudar o professor por meio do Learning Analytics, tá? Dar instrumentos para o professor fazer melhor ainda a sua avaliação. Sempre o professor vai participar de alguma forma, mas ele tendo o Learning Analytics e tendo esses sistemas automatizados, ele se empodera, ele multiplica a sua capacidade de fazer essas avaliações, algo que no espaço físico é muito mais difícil. Tá? Muito bem lembrado. Muito obrigada, professores. Excelentes contribuições. Foi um excelente debate, pessoal aqui comentando que ficou um gostinho de quero mais para a gente discutir em próximos webinários, e com certeza a gente vai fazer isso. Quero lembrar a todos que vocês vão receber um link com a gravação desse webinar dentro de 24 a 48 horas após o término do evento, no e-mail cadastrado de vocês. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem acessar o nosso site, tanirim.com, ou mandar um e-mail para a gente no tanirimbrasil@tanirim.com. Obrigada, gente, e até o próximo evento.